Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que esteja animado para mais este momento. Eu sou a professora Risonilde Araújo, né? E como sempre, estou muito feliz em poder estar aqui para mais uma aula de língua portuguesa com vocês. Então, vamos para a nossa aula de número 33, conhecer o objeto de conhecimento. Temos como esse objeto preposição, conjunção, interjeição, detalhamento, estudo dos processos estruturais morfossemânticos da língua portuguesa, dando ênfase às funções da preposição, da conjunção e da interjeição no contexto. É isso aí, vamos à nossa aula. Então, hoje iremos falar, de preposição, conjunção e interjeição. E para começar, a gente busca aquelas ideias de que nós não fazemos nada sozinho, né? Não é isso? A gente sempre precisa de ajuda de um e de outro. Muitas vezes há uma necessidade, uma obrigatoriedade de termos ajudantes para algumas ações, para realizar algumas coisas. O texto, as palavras, o contexto, também há esta necessidade. Então, as palavras também precisam uma das outras, Estão ali dando força uma para a outra, precisando de algo que passe, um sentido. Então, nós vamos prestar bastante atenção aqui nesse texto, que se chama PIR, Quando se fala alguma coisa, não fica aquele PIR, Então, é este texto que se chama PIR, Estação Caxias, Novo Dizer, Novo Correr. Tem gente fome, tem gente fome, tem gente fome. Veja só, vocês identificaram a exclusão de alguma palavra aí? Será que precisa? Tem palavras aí que está chamando por outra, que ela requer alguma palavra que o complemente? É preciso de uma complementação para que você compreenda, para que esse texto fique mais coeso? Ou será que você compreendeu perfeitamente? Olha, tem gente, automaticamente a gente sabe que está faltando uma palavrinha aí, Então, vamos para o novo texto e ver, olha, o que é que estava faltando aí. Estação Caxias, estação de Caxias, Então, ela dá a entender, que a estação é de algum lugar, de Caxias. De novo, a dizer, de novo, a correr. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Então, agora sim, nós temos as palavras, nós podemos voltar para o início, nós temos a palavrinha aí que estava faltando para ligar. É uma palavra a outra ou um termo a outro. Então, vocês, para a gente começar a entender que essas palavras, elas são pequenininhas, um de, um a, um com, mas há esta necessidade para que elas façam essa ponte entre uma palavra e outra, entre um termo e outro, para que haja um sentido. Então, falando disso, a gente vai falar sobre as preposições, A gente vai falar das conjunções também, interjeição, mas a gente vai falar, começando pelas preposições, que é também um conectivo, assim como a conjunção, As preposições e as conjunções são responsáveis pela ligação de elementos linguísticos, que pode ser as palavras, frases, orações, períodos, podendo carregar ou não significado para as relações que fazem. Então, elas podem, dentro ali daquele contexto, dentro da frase, dentro da oração, ela pode carregar um sentido e pode também estar ali somente servindo de ponte, ligando uma palavra a outra ou uma oração, mas a gente vai verificar cada um conceito desse.
Então, como eu já falei, elas podem vir com algum sentido, né? Então, a gente vai falar da preposição, que é a palavra que liga duas palavras, né? Ou orações. Elas estão ali para ligar. E é invariável. Eu não vou usar... Ela gosta de melão, né? O de está lá. Se eu gosto de melões, eu não posso colocar, porque melões está no plural, né? Dizer ela gosta, diz no plural, não é? Então, não vai para o plural, por isso que é invariável a preposição. E a flexão, vamos continuar aqui, contração do artigo ou pronome, né? Essa contração eu vou explicar para vocês quando a gente estiver no texto como ela acontece. Contração com um artigo ou um pronome que vai virar uma preposição. A função, o elemento de ligação, é sem função sintática. Então, o que quer dizer função sintática? A preposição ela não vai representar nenhuma função sintática, por quê? Né? Numa frase, Joana foi à escola. Não, eu vou complementar aqui e colocar um artigo. A Joana foi à escola. A é artigo. Na análise sintática, este A, como ele é artigo, é um adjunto adnominal, né? Então, a Joana, aí já passei sujeito. Então, na análise sintática tem função. Mas a preposição não terá essa função sintática, tá? Ela vai estar lá na frase, fazendo o papel dela, de ligar um termo a outro, mas sem função sintática. Eu não vou poder dizer que ela é um adjunto, não vou poder dizer que é um sujeito, vou dizer que é um complemento, ela vai fazer só mesmo esta ponte. Então, vamos observar aqui um texto da artista plástica Silvia Martins. Sempre quis viver em um barco. Então, ela pode trazer um sentido de lugar, quando eu digo que a artista plástica Silvia Martins sempre quis viver em algum lugar, né? Então, é em um barco. Por isso que, às vezes, ela pode trazer algum sentido ou não. Contudo, enquanto o sonho não se realiza, a gaúcha de 48 anos vive debruçada sobre o azul do arpoador em um loft contemporâneo que conta até com uma cozinha em forma de proa, de frente para o mar. Então, a gente vai identificar que as preposições, né, as principais, a, de, em, por, com. Então, o em aqui, ela está servindo para quê, né? Sempre quis viver em, está ligando o termo aí, viver onde, em que lugar, né? Em um barco. Contudo, enquanto o sonho não se realiza, a gaúcha está ligando, né? Dando a entender com relação à idade, gaúcha de quantos anos? 48 anos, vive debruçada sobre alguma coisa, né? Sobre o azul do arpoador. Esse daqui é do. Eu posso dizer que do é preposição, porque que ele está fazendo o papel de preposição, ligando um termo ao outro? Porque a contração da preposição de mais o artigo, tá? Do. Então, aqui ele tem a preposição de, aí juntou com o artigo o, do. Por isso que faz também o papel da preposição. Em um loft contemporâneo, mais uma preposição que conta até com uma cozinha, também. Olha, várias preposições aqui em forma de proa, de frente para o mar, para algum lugar, né? Então, também com essa relação de lugar, preposição para.
Portanto, observem que todas elas, né, são importantes aqui para dar mais sentido, dar mais coesão ao texto. Se eu lesse sem essas preposições, algumas, né, claro que daria até para a gente compreender, mas existiria outras palavras, a gente ficava na dúvida. A artista plástica Silvia Martins sempre quis viver um barco, Ela é importante, para complementar, para fazer essa ligação, para a gente poder compreender de fato o sentido que quis passar todo o restante da oração, do período. Contudo, enquanto o sonho não se realiza, a gaúcha, 48 anos, aqui até que dava, né, para contrair aí, vive debruçada, o azul, arpoador, um loft contemporâneo. Veja que ia faltar muita coisa, né, para a gente poder compreender de fato. Então, as preposições, elas estão para, né, ligar e fazer sentido, né? Ligar uma palavra a outra, uma oração, um período e etc. A conjunção, vimos que a preposição ela serve para isto, né? A conjunção também ela serve para ligar orações, estabelecendo entre elas hierarquia, que pode ser subordinação ou igualdade, que é coordenação. Quando a gente fala aqui em hierarquia de subordinação ou igualdade, que é coordenação, quando se fala, né? Igualdade, por quê? A conjunção ela vai ligar duas orações coordenadas, né, com o mesmo valor. Então, ela está ali só ligando as duas orações coordenadas, são orações independentes. E elas também podem ligar orações subordinadas, tem conjunções coordenativas e tem conjunções subordinativas, né? As subordinativas, como o nome já diz, elas vão ligar orações, uma subordinada à outra. Vamos ter uma oração principal e uma oração subordinada. Tudo que é subordinado é que depende do outro, né? As pessoas, né, quando são subordinadas à outra, porque depende da outra. Assim é a oração, ou são as orações. Então, as coordenadas, né, elas vão ali ligar, mas são independentes, né? Eu posso tirar ali a conjunção e elas vão ter o mesmo sentido, não vai mexer em nada. Agora, a subordinada, sim. Então, elas também servem para isso, né? A flexão é invariável também, porque as conjunções, elas não vão variar, são as classes de palavras invariáveis. Esta que nós estamos vendo na aula de hoje. Ela não vai variar para o gênero feminino, masculino, nem para o número, singular e plural. Não vai passar, tá? Então, não vai flexionar. E também a função sintática não exerce função sintática dentro de uma oração. Então, vocês compreenderam que, assim como as preposições, as conjunções também, elas estão ali, né, para ligar, né? Só que as preposições, elas ligam mais palavrinhas, termos, né? As conjunções, elas ligam também, né? Elas ligam, na maioria das vezes, orações coordenadas e subordinadas. A gente vai para outro texto, né? Analisar aí as conjunções. Leia um trecho do poema O Dia da Criação. Neste momento, há um casamento, há um divórcio e um violamento, porque hoje é sábado. Há um espetáculo de gala, porque hoje é sábado. Então, aqui há toda uma narrativa em volta, né, de 3 palavras, praticamente,
que é hoje o casamento, teve o casamento, depois o casamento, depois o divórcio e o espetáculo. E veja que aqui há uma conjunção. E ela está explicando por quê. Olha, dá até para entender agora, neste momento, por que junto, sem acento, né, toda vez que vai explicar alguma coisa. Então, por isso que é uma conjunção explicativa, tá? Ela sempre vai, quando é junto, sem acento, tá? Sempre vai, você for explicar, não tenha mais dúvida, como é que você vai escrever o porquê junto, sem acento, aqui é a conjunção, né? Neste momento, há um casamento, aí ele está explicando por que hoje é sábado. Há um divórcio e um violamento. Por quê? Porque hoje é sábado. Há um espetáculo de gala porque hoje é sábado. Nós temos a conjunção aqui que está ligando as orações, né? Então, essas orações, e ela está aí fazendo o papel, explicando, né, uma situação. E veja a forma como ela é escrita, que é muito importante, porque, né, as pessoas têm muita dúvida quando usar os porquês, mas você já compreendeu esta conjunção aí, né, do porquê junto, sem acento, que está explicando, então está tudo bem. Você já vai começar a compreender, né, os 4 tipos de porquês, né, já vai melhorar a sua situação. Então, agora a gente vai identificar, né, quando a gente fala que vai analisar as conjunções, preposições, interjeções dentro de um contexto, porque a gente vai trabalhar, né, especificamente dentro dos textos, né? Então, vamos para a leitura aqui, né, desse texto, vocês podem ler aí junto comigo. Meu sertão continua, o Deus dará, mas se existe Jesus no firmamento, cá na terra isto tem que se acabar. Então, vamos analisar o mas. Mas é uma conjunção. Nós está ligando aí as orações, está dizendo aí, meu sertão continua, Deus dará. Está tudo assim jogado ao léu, né? Popularmente falando, está jogado às traças. Mas, se existe Jesus no firmamento, né? Quando se diz mas, é uma adversidade. Eu estou contrariando, a segunda oração está sendo contrária à primeira. Está tudo assim jogado a léu, mas está acontecendo isso aqui, que é bom. Né? É ruim e para cá é bom. Então, é um contraste, uma contradição de ideias. E o mas é uma conjunção, né, adversativa. Porque eu falo uma coisa positiva na primeira oração e na segunda uma negativa. Mais ou menos isso, né? Uma contradição de ideias. Então, mas aí, né, liga e dá esse sentido dentro da frase, né? Vamos continuar aqui em outro texto do Carlos Drummond de Andrade. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro. Aí veja só, né? A gente volta para lá. Então, no entanto, quando você leu, qual o sentido que trouxe para você esse no entanto? Será que é de adição, é de explicação, está explicando alguma coisa, de conclusão, concluiu alguma coisa, ou é de adversidade, é uma coisa contrária, né? Que eu disse que gastei 1 hora pensando no verso que a pena não quer escrever. É porque antes eu escrevia com a pena, né? Colocava lá a tinta, a peninha lá na tinta e escrevia, né? Então ele gastou esse tempo todinho pensando. Isso
a primeira oração, né? No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Quando ele diz, né, que está quieto, inquieto e vivo, não era para sair rapidinho daquilo que ele quer escrever? Se está aqui, ele está inquieto, ele está querendo escrever, está vivo dentro dele, a hora que pegasse a pena lá, já ia escrever. Mas lá na primeira ele disse que ficou 1 hora tentando e nada saía. Por isso que eu utilizei no entanto, porque é uma adversidade, uma coisa adversa, é o sentido oposto, né? A segunda oração com relação à primeira. E não quer sair. Veja bem, agora já temos outra conjunção que se relaciona com a segunda oração. A gente precisa voltar para a segunda oração para entender o E agora. Ele está ligando, a gente pode voltar aí para o início. Aí tá, ele diz que, no entanto, ele cá está dentro, inquieto, vivo, né? E não quer sair. Já que ele está aqui dentro e não quer sair, quando eu coloquei esse E, ele está com a ideia de adição. Uma informação está sendo adicionada a outra, essa informação. Por isso que a ideia, né, é de adição, na conjunção aditiva, que soma uma ideia com a outra. Veja só, encontrei Maria e conversamos bastante. Então, encontrei Maria é uma oração, o E é uma conjunção, conversamos bastante, perdão, porque não sou eu que conversei, né? Nós conversamos bastante, então o E, ele está aí adicionando uma informação à outra, porque tanto eu encontrei quanto eu conversei. Então, por isso que é uma conjunção aditiva, que uma soma com a outra. É diferente quando eu tenho uma oração, né? Eu estudei bastante, mas não passei. Não é uma adversidade? Se eu estudei, a tendência era que eu passasse na prova, vamos dizer assim. Mas, quando eu digo mas, é tanto que quando chega alguém para conversar com a gente, conversa, está tudo indo muito bem, até em casa. Mas quando a pessoa diz assim, mas, a gente já fica esperando uma coisa que não tem nada a ver com aquele fato que tinha sido mencionado antes, né? Uma coisa oposta, né? Ah, eu estava muito bem, mas chegou fulano, aí acabou a festa, né? Então, mas, o porém, sempre ele está ali dando essa ideia de coisas opostas, né? Lá o mas também, né, que a gente pode ver a conjunção mas aqui no poema, e não quero sair, né, que a gente viu que já é uma adição, adicionou, né, uma adição de ideia. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira, porque nós temos várias orações. Aí vocês viram que tem uma ali que a ideia são opostas, aí vem o E, que soma uma ideia da frase que ela está seguindo aí, né, que tem a conjunção e a frase que segue, ela já está adicionando a outra, mas a última frase, a última oração, mas a poesia está se contradizendo com a oração anterior, que é e não quer sair, por isso que tem a conjunção mas, tá? Então, essas conjunções, elas sempre estão ali e estão indicando coisas, ou estão explicando, ou estão contradizendo uma informação a outra, ou estão adicionando as informações, dando mais ideia, ou estão concluindo, quando eu digo portanto, contudo, né? Então, estou concluindo, e todas elas, né? Elas têm essa tendência de passar uma informação ali, quando elas estão ligando as orações. Aí temos também as interjeições,
né, que fazem parte da classe gramatical, que são invariáveis. Então, tem o conceito que a interjeição é uma palavra invariável e exprime emoções, sensações. Flexão, em regra, são invariáveis, né? A função também não exerce função sintática. Então, veja que as interjeições, elas vão passar, né, o que na sua fala você poderia, na entonação, transmitir, na escrita, ela vai fazer esse papel, né? Então, também nós vamos falar, então, na escrita eu preciso do ponto de exclamação, para passar, de fato, todas essas emoções, né, que eu quero passar, meus sentimentos que nós vamos ver aqui no texto, alguns dos sentimentos e sensações que nós podemos transmitir através das interjeições. Emília, uma das personagens, visita o país da gramática. Veja o que ela encontrou na casa das interjeições. Assim que entrou, Emília viu passarem correndo 2 gemidinhos de dor. As interjeições. Ai, ui. Né? Quando está com dor, a gente tem a tendência a gente falar, ai, quando passa alguma coisa num pé, na mão. Logo em seguida, viu a dar pulo, 3 gritinhos de alegria. Ah, oh, ê! Né? A gente expressa, principalmente na escrita, né, através das interjeições, essa alegria. Interjeições de desejo, tomara, oxalá, tomara que isso aconteça, né? Isso é o nosso desejo que a gente quer. E viu 3 no entusiasmo doido. As interjeições de animação, eia, sus, coragem. E viu 4 de aplauso, batendo palma, viva, bravo, bem, apoiado. E viu mais 4 com caras de horror e nojo, que eram as interjeições de aversão. Ixi, irra, né? A gente faz aquela cara assim de aversão. E viu algumas de apelo, chamando desesperadamente alguém. Olá, psiu, alô! E viu 2 de silêncio, encolhidinhas de dedo na boca. Caluda, né? Que quando a gente quer pedir, né, silêncio, às vezes não precisa nem falar, né? Mas na escrita eu tenho que colocar lá, né, a palavra psiu, que é aquilo que, se fosse na fala, eu só fazia assim. Todo mundo já sabe, né? Ou então, porque tem um gesto que ajuda quando a gente vai falar, mas na escrita a gente tem que utilizar esses recursos, né? Neste caso, as interjeições, quando a gente quer passar nossas emoções, sentimentos, né? E também com ponto de exclamação, que é ele que vai dar toda essa entonação nas palavras e nas frases, nas expressões, né? De modo geral. Então, esta foi a nossa aula de hoje, falando sobre preposição, que ela serve para ligar, né, fazer aquela ponte entre as palavras e orações. As conjunções também, que elas ligam orações, podem ser coordenadas ou subordinadas, passando também algum sentido ali dentro da frase, de adição, de explicação ou conclusão. E vimos também as interjeições, né, que são responsáveis por passar nossos sentimentos, nossas emoções, né, as alegrias, as dores. Então, espero que vocês tenham compreendido a aula e até a próxima.